Quando pensamos em grandes rodovias, trilhos e complexas redes de transporte, é impossível não considerar o papel fundamental das pontes. Elas conectam massas de terra sobre gigantescos cânions, rios, oceanos, lagos e fiordes, facilitando o movimento de pessoas e mercadorias, e claro, impulsionando as economias locais e globais. No vídeo de hoje, vamos explorar as 15 maiores e mais impressionantes megapontes do mundo. Vamos começar com a número 15, o viaduto Shenhua Kaohsiung. O viaduto Shenhua Kaohsiung, no quesito comprimento, é a segunda ponte mais longa do mundo. Localizado em Taiwan, ela serve tanto para rodovias quanto para uma linha de trem que conecta as cidades de Chuyin e Bagashan, estendendo-se por impressionantes 157 quilômetros. Diferente de muitas outras pontes desta lista, este viaduto foi estrategicamente posicionado sobre uma zona sísmica ativa. Isso pode parecer uma decisão arriscada, mas a ponte foi inteligentemente projetada para resistir a terremotos, permitindo que os trens parem com segurança durante eventos sísmicos. Além disso, seu design modular impede que danos se propaguem pela estrutura, facilitando reparos rápidos e eficazes após um terremoto. Graças a essas características, mesmo em sua localização desafiadora, o viaduto é capaz de suportar o tráfego de milhões de veículos anualmente. Na 14ª posição, temos a Grande Ponte Danyang-Kunshan. Esta é, sem dúvida, a ponte mais longa do mundo. Faz parte de um superprojeto conhecido como Ferrovia de Alta Velocidade Pequim-Xangai, que conecta as cidades chinesas de Ningbo e Xiaxing. Com um comprimento total de 165 km, a ponte reduziu o tempo de viagem de 4 horas e meia para apenas 2 horas. Além de sua extensão impressionante, a ponte se destaca por estar a uma altura de 100 metros acima do solo em algumas partes. Construída ao longo de 4 anos por cerca de 10 mil trabalhadores, este projeto grandioso custou 8,5 bilhões de dólares, ou seja, aproximadamente 51 milhões por quilômetro. Embora o custo seja elevado, a ponte transporta mais de 180 milhões de passageiros por ano, destacando-se como uma infraestrutura vital para a região. Em 13º lugar está a Ponte Alta do Zoológico de Hong Kong, que, embora não seja a mais longa do mundo, detém o título de travessia marítima mais extensa do planeta. Inaugurada em 2018, essa estrutura colossal possui 55 km de comprimento, incluindo 3 pontes estaiadas, um túnel submarino e 4 ilhas artificiais, conectando Hong Kong à China continental. Com um custo de 20 bilhões de dólares, a construção dessa ponte foi extremamente desafiadora, resultando na perda de 18 vidas e em centenas de feridos, o que lhe rendeu o sombrio apelido de Ponte da Morte. Para piorar, apesar de sua capacidade para suportar grande volume de tráfego, seu uso é complicado, exigindo uma licença especial para atravessá-la e não oferecendo facilidades para o transporte público. Além disso, a ponte está equipada com câmeras que monitoram o nível de alerta dos motoristas, relatando qualquer sinal de cansaço às autoridades, o que a torna ainda mais controversa. O 12º lugar é ocupado pela Ponte de 6 de Outubro, localizada no Egito. Apesar de seu nome remeter a uma data específica, ele na verdade homenageia um marco da Guerra do Yom Kippur de 1973 contra Israel. Com 20,5 km de extensão, esta é a maior ponte do continente africano, cruzando o rio Nilo 2 vezes e conectando diversas partes da capital egípcia, Cairo. Frequentemente chamada de coluna vertebral do Cairo, a ponte é vital para o trânsito da cidade, sendo utilizada por cerca de 500 mil de pessoas diariamente. Em períodos de instabilidade civil, a ponte frequentemente se torna um alvo estratégico para manifestantes. No entanto, em tempos de paz, ela oferece uma rota essencial para a movimentação na cidade. Seguindo com nossa lista das maiores megapontes do mundo, chegamos à número 10, a Lake Pontchartrain Causeway. Se você já esteve nas proximidades de Nova Orleans, Louisiana, é bem provável que tenha atravessado essa ponte icônica. Criada para facilitar a travessia de veículos sobre o extenso Lago Pontchartrain, ela é reconhecida como a ponte mais longa dos Estados Unidos e a mais extensa do mundo que corre continuamente sobre a água, sem interrupções por ilhas artificiais ou qualquer outro tipo de parada. A Lake Pontchartrain Causeway é formada por 2 pontes paralelas, sendo a mais longa delas um colosso de 38,4 km de extensão. No entanto, nem sempre houve 2 rotas disponíveis para cruzar esse vasto corpo d'água. A primeira das pontes foi concluída em 1956, mas, com o aumento do tráfego, logo se tornou necessário construir uma segunda, que foi finalizada em 1969. Além de sua extensão, a ponte se destaca pela sua robustez, tendo resistido a inúmeros furacões ao longo dos anos.
Mesmo o devastador furacão Katrina, que causou destruição em grande parte da região, conseguiu apenas danificar minimamente esta impressionante estrutura. Assim, a calçada do Lago Pontchartrain permanece como uma obra-prima da engenharia americana. Na posição número 9, temos a imponente Ponte Akashi-Kaiku. Embora a ponte Çanakkale de 1915, na Turquia, atualmente detenha o título de ponte suspensa mais longa do mundo, por muitas décadas essa honra pertenceu à Ponte Akashi-Kaiku, no Japão. Finalizada em 1998, após anos de apelos por uma alternativa mais segura às balsas que cruzavam a região, essa estrutura monumental, com 1.900 metros de comprimento, faz parte da Via Expressa Kobe-Awaji-Naruto, conectando as ilhas japonesas de Honshu e Shikoku. O custo total de construção da ponte foi de impressionantes 3,6 bilhões de dólares, um valor alto, mas justificado pela complexidade do projeto. A ponte Akashi-Kaiku está localizada em uma região notoriamente ativa em termos sísmicos e meteorológicos, o que exigiu soluções engenhosas para garantir sua estabilidade. A estrutura foi equipada com contrapesos, pêndulos e vigas de aço em treliça para suportar terremotos e ventos de até 290 km por hora. Além de sua funcionalidade, a ponte também é um espetáculo visual, parecendo um colar de pérolas quando iluminada à noite, com cores que mudam de acordo com as estações do ano. Poucas estruturas no mundo podem rivalizar com a grandiosidade da ponte Akashi-Kaiku. Avançando para a oitava posição, chegamos à Ponte do Pântano Manchac. Integrante do sistema de rodovias interestaduais dos Estados Unidos, que se estende por impressionantes 78 mil quilômetros de estradas, a Ponte do Pântano Manchac se destaca como a ponte mais longa dessa vasta rede, com um comprimento que chega a pouco menos de 36 quilômetros. Essa estrutura é um testemunho da capacidade da engenharia moderna em superar os desafios impostos por terrenos difíceis e inóspitos, proporcionando conexões essenciais entre diferentes regiões do país. Na oitava posição da nossa lista está a icônica Ponte George Washington. Embora as cidades da China e do Sudeste Asiático tenham construído pontes maiores e mais modernas, nenhuma delas consegue superar a Ponte George Washington em termos de movimento. Esta ponte é oficialmente a mais movimentada do mundo, com quase 290 mil veículos cruzando suas faixas diariamente. Conectando Nova Jersey a Manhattan, a ponte é uma artéria vital para o trânsito da região, sobre o rio Hudson. Inaugurada em 1931 e projetada pelo engenheiro suíço Otamar H. Ammann, a Ponte George Washington foi um marco na engenharia da época. Seu vão principal de 1.067 metros estabeleceu um novo recorde para pontes suspensas, dobrando a distância do vão mais longo anterior. A ponte foi inicialmente construída com 8 faixas, permitindo um acesso muito mais fácil a Nova York. No entanto, à medida que o tráfego aumentava, ficou claro que a capacidade da ponte não era suficiente para atender à crescente demanda. Em 1955, foi adicionado um segundo nível com mais 6 faixas, além de um terminal de ônibus e novas conexões rodoviárias, estendendo o comprimento da ponte para 1.450 metros. Hoje, a Ponte George Washington é um símbolo duradouro da engenharia americana, representando não apenas uma conexão física, mas também uma conexão histórica e cultural entre Nova Jersey e Nova York. À medida que continuamos nossa lista, fica claro que essas estruturas são mais do que apenas meios de transporte, elas são verdadeiras maravilhas da engenharia moderna. Entrando no nosso top 7, começamos com a icônica Ponte Rio-Niterói, uma verdadeira conquista da engenharia brasileira. Inaugurada durante o auge do crescimento econômico do Brasil na década de 1970, essa imponente estrutura se estende por 13,3 quilômetros, conectando o Rio de Janeiro a Niterói. Com um vão central de 300 metros, a ponte detém o título de maior ponte da América do Sul em extensão e é um marco importante para o tráfego de veículos na região. No entanto, nem tudo são flores. Devido ao volume intenso de veículos que a utilizam diariamente, o congestionamento é um problema frequente, especialmente durante as horas de pico. Portanto, se você estiver pensando em cruzá-la, melhor evitar o horário de rush. Além do tráfego, a ponte também é foco de controvérsia devido ao seu nome oficial, Ponte Presidente Costa e Silva, uma homenagem ao ex-ditador militar que iniciou sua construção. Muitas pessoas preferem chamá-la simplesmente de Ponte Rio-Niterói, e houve até tentativas de mudar o nome para Ponte Herbert de Souza, em homenagem ao famoso ativista e sociólogo brasileiro. Contudo, apesar do projeto de lei proposto em 2012 para alterar o nome, a pressão dos militares acabou por manter o nome original. No sexto lugar da nossa lista, encontramos a espetacular calçada Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, um exemplo recente do impacto dos investimentos no Oriente Médio.
Construída no Kuwait em 2019, ao custo de 3,6 bilhões de dólares, essa ponte faz parte do ambicioso Plano de Desenvolvimento Global da China, conhecido como Iniciativa Belt and Road. A estrutura compreende dois projetos principais: a ligação principal, que conecta a cidade do Kuwait ao norte do país, e a ligação de Doha, que une a capital a Doha. No caminho, a ponte cruza duas ilhas artificiais desenvolvidas para o entretenimento e turismo, formando uma rede de 48 quilômetros de estradas e pontes, com 6 faixas de rodagem e elevações que chegam a 150 metros acima do solo. Equipada com 600 câmeras para monitorar emergências e o fluxo de tráfego, a calçada Sheikh Jaber é uma verdadeira maravilha da alta tecnologia. Devido à sua importância estratégica, muitos acreditam que ela contribuirá para tornar o Kuwait um destino ainda mais atrativo para empresas e investidores globais. No entanto, resta saber se essa estrutura cumprirá todas as expectativas e transformará o Kuwait em um polo econômico ainda mais robusto. E na quinta posição, temos a impressionante Via Expressa Bandina, na Tailândia. Nos últimos anos, a Tailândia tem se destacado como uma potência econômica em ascensão, e essa autoestrada é um reflexo disso. Construída para aliviar o tráfego caótico de Bangkok, essa rodovia elevada se estende por 55 quilômetros, cruzando terras e o rio Bang Pakong. Com um custo total de construção de cerca de 1 bilhão de dólares, a Via Expressa Bandina é um marco da infraestrutura tailandesa e um exemplo claro do crescimento contínuo da região. A Via Expressa Bandina, localizada na Tailândia, é uma verdadeira obra-prima da engenharia moderna, e a sua construção é tão fascinante quanto a própria estrutura. Para erguer essa gigantesca ponte, foram necessários mais de 8 milhões de metros cúbicos de concreto e um investimento que ultrapassou 1 bilhão de dólares. Diferente da maioria das pontes, a construção da Via Expressa Bandina não seguiu um plano único. Em vez disso, adotou-se uma abordagem conhecida como contrato de construção projetado. Isso significa que a ponte foi dividida em 8 partes, cada uma tratada como um projeto independente. Assim, enquanto algumas seções estavam ainda sendo projetadas, outras já estavam em construção, o que permitiu que a ponte fosse erguida e desenhada simultaneamente. Essa abordagem diferenciada não é o único aspecto que torna a Via Expressa Bandina notável. A ponte é composta por 2 camadas, uma rodovia de 4 faixas na parte inferior e outra rodovia de 6 faixas na parte superior. Por quase uma década, de 2000 a 2008, a Via Expressa Bandina deteve o título de ponte mais longa do mundo. Embora tenha perdido essa posição ao longo dos anos, ela ainda se mantém como a 7ª maior ponte do planeta, sendo um destaque na infraestrutura tailandesa. Se você planeja uma viagem à Tailândia, vale a pena dar uma volta por essa impressionante estrutura. No quarto lugar da nossa lista, encontramos a Ponte Çanakkale 1915, na Turquia, que se destaca como a ponte suspensa mais longa do mundo. Inaugurada em 18 de março de 2022, essa ponte de 2.023 metros de extensão conecta os dois lados do Estreito de Dardanelos. Mais do que uma simples obra de infraestrutura, a Ponte Çanakkale é carregada de simbolismo. Seu nome homenageia a vitória naval otomana sobre as forças francesas e britânicas durante a Primeira Guerra Mundial, e sua extensão exata de 2.023 metros celebra o centenário da República Turca, que ocorre em 2023. Custando 2,7 bilhões de dólares para ser construída, essa ponte não foi nada fácil de erguer. A área em que está situada é conhecida por ventos fortes e alta atividade sísmica, o que exigiu o uso de tecnologias avançadas, como vigas caixão duplas, para garantir sua estabilidade. Além disso, a ponte possui uma altura de 73 metros acima do nível da água, permitindo a passagem de grandes navios de contêineres e cruzeiros. Com torres que alcançam 318 metros de altura, a Ponte Çanakkale 1915 é um verdadeiro espetáculo e um exemplo notável de engenharia moderna. Avançando para o terceiro lugar, temos a mundialmente famosa Ponte Golden Gate, um dos marcos mais icônicos de São Francisco e, sem dúvida, uma das pontes mais reconhecíveis do mundo. Conectando a Península de São Francisco, a ponte foi inaugurada em 1937. Na época, era a ponte suspensa mais longa e mais alta do planeta. Embora tenha perdido esses títulos ao longo do tempo, sua deslumbrante estética a mantém como a ponte mais fotografada do mundo. Com 1.280 metros de comprimento e 227 metros de altura, a Golden Gate é uma verdadeira obra-prima arquitetônica. O que muitos não sabem é que sua aparência poderia ter sido bem diferente. Originalmente, a Marinha dos Estados Unidos queria que a ponte fosse pintada em listras azuis e amarelas, para aumentar sua visibilidade. No entanto, quando as peças de aço chegaram a São Francisco, já estavam cobertas com uma camada de primer vermelho queimado. Em vez de alterar a cor, o arquiteto consultor decidiu mantê-la,
considerando-a não apenas visível, mas também esteticamente mais atraente. Esse tom avermelhado tornou-se a marca registrada da ponte, embora as fórmulas de tinta tenham mudado ao longo dos anos para eliminar produtos tóxicos como o chumbo. A icônica cor vermelha permanece até hoje, simbolizando a durabilidade e o impacto visual da ponte Golden Gate. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelas pontes mais impressionantes e icônicas do mundo. Cada uma dessas estruturas não é apenas um meio de transporte, mas também um testemunho da engenhosidade humana, desafiando a natureza e conectando pessoas e culturas ao redor do globo. Desde as vastas extensões sobre águas turbulentas até os detalhes arquitetônicos que as tornam símbolos de suas regiões, essas pontes continuam a inspirar e impressionar, destacando que é possível quando visão, determinação e tecnologia se encontram. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para que eles também possam conhecer essas maravilhas da engenharia. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando as curiosidades mais fascinantes do mundo. Obrigado por nos acompanhar até aqui, e até a próxima!